Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Aqui nós vamos falar sobre engenharia, educação e tudo que envolve o nosso projeto, o PET Engenharia Civil. No episódio de hoje, nós vamos ter nosso tutor, professor Necésio Gomes, e alguns integrantes, a Maria Eduarda, Natália, Vinícius e o Guilherme, para falar um pouco da experiência deles. Mas primeiro, antes de tudo, para quem caiu de paraquedas aqui, o nosso projeto, o PET, é um projeto fundado com o objetivo de ajudar os estudantes a se prepararem e aprenderem mais sobre o universo universitário. Mostramos algumas coisas do nosso dia a dia na faculdade, ajudamos alunos que estão na escola com algumas mentorias e palestras, tanto do profissional quanto da faculdade. Nós priorizamos o contato dos alunos com a ciência e com a engenharia no dia a dia desde cedo para conscientizar, despertar esse desejo e incentivá-los a entrar numa faculdade federal. Também temos algumas aulas disponibilizadas no nosso perfil de matemática e fornecemos alguns cursos de Excel. E nesse primeiro episódio, nós vamos aprofundar um pouco mais no que nós somos e fazemos como PET, falar um pouco da nossa experiência e o que nós fazemos para cumprir nosso objetivo de ajudar os alunos. Agora eu passo a palavra para o nosso professor Necésio. O PET Engenharia Civil Macaé é um PET transformador da sociedade. Nós frequentamos as escolas públicas com o objetivo de trazer estudantes de escola pública para fazer engenharia. Engenharia não é esse bicho-papão, não. Nós temos alunos que vêm com deficiência, se recuperam e entram na engenharia. E nós também atuamos na parte de pesquisa. Então, nós temos alguns professores que colaboram com a gente e alunos que têm objetivo de escrever artigo. Isso é bom para o PET, isso é bom para o UFRJ, isso é bom para o aluno, é bom para todo mundo, é bom para mim também. E a outra parte é ensino. Então, o PET Engenharia Civil tem algumas atividades como Excel. Parece uma coisa simples, mas o Excel básico é pouco. Nós precisamos do Excel mais avançado, tá? E outras atividades de ensino, como cálculo. Uma das grandes deficiências do aluno que entra na UFRJ é ter uma base de cálculo. Muitas vezes não sabe fazer um fatorial, muitas vezes não sabe fazer uma equação do segundo grau. E muitas vezes o professor de cálculo não tem a paciência para ensinar isso. E aí, os alunos do PET, que são alunos em excelência, todos com bons resultados, eles vão e ensinam aos alunos com boa vontade. E, além de tudo, tem os monitores de cálculo que também interagem com o PET Engenharia Civil Macaé. E agora nós temos a Maria Eduarda para falar um pouco do nosso setor escola. Olá pessoal, meu nome é Maria Eduarda e eu faço parte do PET Engenharia Civil. Atualmente eu sou diretora do setor de escolas, que tem como principal objetivo aproximar os alunos do ensino médio da rede pública de Macaé da universidade, que no nosso caso é a UFRJ. O ensino, ele é um dos pilares fundamentais das atividades de extensão, e esse pilar ele é aplicado de forma muito forte nesse setor de escolas. Nós buscamos levar o conhecimento e as oportunidades para os estudantes por meio de palestras, rodas de conversa e feiras de profissões, criando um contato mais próximo entre eles e o ambiente universitário. Ao longo do ano passado, nós visitamos diversas escolas municipais, como por exemplo o CAP e o Luz Ride, onde a gente realizou palestras sobre temas essenciais para quem está concluindo o ensino médio, como as formas de ingresso na universidade, os benefícios, bolsas disponíveis e a importância do Enem nesse processo. Além disso, organizamos também o curso de matemática e de redação, que ajudaram os alunos a se prepararem melhor para uma etapa tão importante, que é o Enem. Outro ponto muito legal do nosso trabalho são as feiras de profissões, que a gente leva os alunos da universidade de diferentes cursos para conversar com os estudantes do ensino médio e tirar as dúvidas sobre cada área. Essa troca de experiência é muito enriquecedora e pode fazer a diferença na escolha de profissão desses jovens. Nosso objetivo sempre é mostrar que a universidade é sim um caminho possível e acessível para todos e que existem oportunidades que podem facilitar esse percurso. É muito gratificante ver o impacto que essas atividades têm na vida desses alunos e despertam nele o interesse pelo ensino superior e a busca por um futuro melhor. Se vocês têm interesse em conhecer mais sobre o PET e o nosso setor de escolas, continue acompanhando a gente aqui pelo podcast e por nossas redes sociais. Obrigada por ouvirem e até a próxima! E agora nós temos o Guilherme para falar um pouco do nosso setor de Excel. Eu sou do setor de Excel, né? E a gente foca muito em dar aulas, né, para os alunos da Viva Lagos. Nós também fazemos publicações no Instagram, além também nós estamos planejando fazer mais vídeos e poder disponibilizar no canal do YouTube do
do PET, né, para que a gente possa alcançar mais pessoas, né, dentro da sociedade, né, não apenas na sala de aula, mas também na internet e também, né, no caso do Instagram, né, posteriormente talvez com vídeos no YouTube. Nós também estamos planejando dar aulas não só na Viva Lagos, mas também na UFRJ para alunos de outros cursos, porque a gente sabe o quão importante é saber sobre esse software. Então, assim, se a gente puder ajudar mais os alunos também, né, até para se organizar, para os nutricionistas, futuros nutricionistas, é muito importante saber mexer no Excel. Então, nós estamos pensando também não apenas nas escolas que nós damos, né, no caso da Viva Lagos, mas também na UFRJ. Então, nosso foco no Excel é basicamente esse: dar aulas, né, fazer publicações, quem sabe no futuro fazer vídeos e também começar com aulas na faculdade. Agora é o seguinte, nós temos a Natália para falar do nosso setor de materiais. Oi, eu sou a Natália e eu faço parte do setor de materiais do PET Engenharias. A parte de materiais, ela fica voltada mais para uma parte das ciências. E a gente faz tanto isso para fora da faculdade, quanto com os alunos de dentro da faculdade. Então, a gente lida com as coisas sobre engenharia, mercado de trabalho, e a gente também faz experimentos com os alunos que são de ensino médio. A gente conta para eles um pouco sobre a nossa experiência na faculdade, sobre como ingressar. A gente ensina um pouco sobre ciência e também faz várias atividades muito legais. Por exemplo, os experimentos que a gente geralmente faz com eles são experimentos básicos e simples, que podem ser feitos em casa, por exemplo, que não se precisa de materiais muito elaborados, nem nada assim. Um último que eu adorei fazer e os alunos também adoraram, quando a gente mostrava para eles que era tão simples e é uma coisa tão legal de se aprender, sobre o campo magnético. E a gente fez uma bússola caseira. Você vai precisar de 3 materiais e muito rápido já está pronto. Então é algo que chama muito a atenção deles. Eles vão aprendendo de uma maneira que é muito divertida e eles nem percebem que às vezes é um assunto muito denso. E os professores também adoram essa troca que a gente tem, por ter uma linguagem muito mais próxima, né? A gente também passa para eles sobre como a engenharia é importante, sobre o que mais ou menos a gente estuda dentro da faculdade, a nossa área de trabalho. Então a gente fala sobre um pouco de tudo de dentro da faculdade também. E eles adoram. Algumas pessoas às vezes nunca nem ouviram falar sobre o curso, ou até mesmo o que a UFRJ do Polo de Macaé ofertava. Então é uma experiência e uma troca muito legal, deles conhecerem um pouco mais da engenharia, não só da engenharia civil, mas da engenharia mecânica e a de produção. E muita gente não tem ideia do que nenhuma dessas engenharias faz, então é muito legal. E eles parecem gostar muito. A gente consegue manter, muitas das vezes, um contato muito bom com eles. De alguns alunos dessa escola hoje serem da faculdade, também ajuda muito a gente ter esse contato mais próximo. Deles verem que, às vezes, nós, alunos de escola pública como eles, conseguimos estar numa faculdade federal de renome e que todo mundo consegue e a gente está aqui para ajudar para que isso aconteça. E por último, nós temos o Vinícius para falar um pouco do nosso setor de pesquisas. Fala pessoal, eu sou o Vinícius, integrante do PET Engenharia Civil e diretor do setor de pesquisas. E hoje eu vou falar um pouco sobre o nosso setor de pesquisas, justamente, que é uma das partes essenciais do grupo. A pesquisa é um dos pilares do PET, junto com o ensino e extensão. E os 3 pilares caminham juntos e são o que tornam o programa tão completo e transformador para quem participa, seja dentro do projeto, quanto as escolas que recebem as nossas palestras e atividades. Muita gente imagina a pesquisa como algo distante, só dentro do laboratório, na sala de aula, mas no nosso caso ela está diretamente conectada com os desafios reais da engenharia civil, mecânica, produção, conectando teoria, prática e as demandas da sociedade.
Ao longo dos últimos ciclos, nós já exploramos temas bem variados. Um dos focos foi entender como materiais alternativos podem ser usados na construção civil, com menor custo e maior sustentabilidade, foi o exemplo do tijolo sustentável. Também pesquisamos desempenho estrutural, aproveitamento de resíduos, melhorias em acessibilidade e edificações públicas. E tudo isso contribui diretamente para a engenharia civil, porque gera dados, análise e soluções que podem ser aplicadas de verdade, seja em projetos, obras, planejamento urbano ou até em políticas públicas. Agora, nós estamos desenvolvendo uma nova pesquisa que vai se transformar em um artigo científico futuramente sobre eficiência energética das lâmpadas. A gente está analisando diferentes tipos de lâmpadas incandescentes, fluorescentes e LED e comparando o consumo de energia, o custo-benefício, a durabilidade e os impactos ambientais de cada uma. Isso ajuda muito em projetos que envolvem iluminação em grande escala, como prédios públicos, residenciais e até espaços urbanos. E, além disso, esse tema tem tudo a ver com a sustentabilidade e consumo consciente, que são debates essenciais dentro da engenharia hoje. O objetivo principal é mostrar como uma escolha técnica bem fundamentada pode gerar economia, eficiência e menor impacto ambiental. Nós acreditamos que a pesquisa é uma das formas mais poderosas de se transformar a engenharia e, com ela, consequentemente, a sociedade. No PET, a gente aprende a olhar o mundo com um olhar mais crítico e construtivo, buscando sempre melhorar o que já existe, o fundamento da engenharia. E queria aproveitar para dizer que se você tem interesse em inovação, ciência e quer fazer parte desse movimento, continue acompanhando nosso podcast, você não vai se arrepender. E quem sabe no futuro você também não esteja com a gente desenvolvendo soluções que façam a diferença. Bom, agora que vocês conhecem um pouco mais do projeto, alguns membros irão falar como tem sido participar do PET e o que eles aprenderam na sua trajetória. Fala galera, me chamo Michael Senna, entrei no PET no último processo seletivo, então tô bem recente no projeto, mas já fui bem impactado, já participei de alguns eventos, já vivi já experiências, entrei no setor de escolas, mas no PET a gente sabe que a gente atua assim em todos os setores, todo mundo é bem unido, todo mundo se ajudam, faz de tudo um pouco. Assim, uma das características que me atraiu no PET foi isso, da gente poder ajudar, da gente poder retribuir à comunidade tudo aquilo que a gente recebe, né? E tem sido uma experiência muito legal e única dentro da universidade. Como expectativa, eu penso assim, coisas boas, ver o PET crescendo, conseguindo mais notoriedade, tanto dentro da faculdade, como talvez dentro da cidade em si, aqui na cidade de Macaé, e que a gente consiga, com esse projeto, ajudar mais e mais pessoas. Eu acho que nós temos muito a crescer ainda nesses próximos semestres. Agora nós temos o Caio para falar um pouco da experiência dele. O PET é um programa que até agora só me deu influências positivas. Desde o momento que eu entrei, eu tenho sido influenciado a ser mais proativo, e eu acredito que isso tem me ajudado a me tornar um estudante melhor. Além disso, o trabalho em equipe para poder realizar as atividades do projeto tem me ajudado a melhorar e desenvolver as minhas habilidades de trabalho em grupo, que, assim como na faculdade, futuramente também vão me ser muito úteis. E mais, poder levar o conhecimento que a gente tem, que a gente adquire para alunos de fora da faculdade, é meio trabalhoso sim, mas muito gratificante e uma experiência muito boa. Até que eu tenho curtido demais e espero poder aprender mais com o projeto. Oi, meu nome é Eduardo, sou estudante de engenharia mecânica e faço parte do PET. Desde que entrei no PET, muita coisa acabou mudando para mim. Sempre fui uma pessoa mais na minha, mais quieto e com um pouco de timidez. E o PET acabou tirando dessa minha zona de conforto. Eu comecei fazendo as resoluções das listas de cálculo 1 para os calouros.
e isso acabou me ajudando a ter uma base melhor em cálculo, nos outros cálculos. E resolver, né, e explicar as listas foi bom para mim também. Depois eu tive que apresentar um trabalho numa escola de Macaé, chamada Luiz Reis. Foi a primeira vez que eu apresentava para uma sala cheia. Naquele dia tinha umas duas turmas ali, acabou juntando elas. Deu tudo certo, apesar da ansiedade e nervosismo. Depois daquele dia eu consegui melhorar consideravelmente essa timidez minha, esse nervosismo meu. Consegui falar um pouco mais. Ah, Além disso, o PET me ajudou a conhecer pessoas novas. Pessoas que possivelmente não conheceria se não fosse pelo PET. Tanto pessoas dentro e fora do PET. Outra coisa que acabou me ajudando, me ajudou muito no desenvolvimento pessoal. Tem cursos que eu consigo estudar de graça, que são disponibilizados pelo PET, né? Como Excel e Power BI. Isso acabou me ajudando muito no meu desenvolvimento. E é isso. E agora, para fechar os depoimentos, temos o Guilherme. Participar do PET é muito importante, eu acho que para quem é aluno, por causa que você consegue muita experiência, não só na parte de comunicação, mas também na responsabilidade que você acaba tendo de resolver as questões, né, as coisas que o PET demanda para a gente fazer. Nós trabalhamos muito com a sociedade, fazendo palestras, dando aulas. Então tem muita responsabilidade em cima de nós alunos que fazemos esse tipo de trabalho, né? Entendeu? E isso melhora muito também a nossa comunicação, né? Eu que sou do setor do Excel, eu dou aulas de Excel para os alunos da Viva Lagos aqui no centro de Macaé, entendeu? Então no início a gente acaba sentindo um pouco de nervosismo e tal, e isso com o passar do tempo a gente vai acabando acostumando, né? Acostumando com isso, acostumando com essa pressão de ter que dar aula, de ter que ensinar alguma coisa para outras pessoas e também, né, da responsabilidade de você ter que ensinar alguma coisa, porque senão eles vão vir em vão. Então, o PET ele amadurece muito o aluno por causa disso, por causa de tanta coisa que a gente acaba aprendendo, né? O trabalho em equipe com os alunos, né, do projeto para organizar uma atividade, para poder realizar uma atividade, né? E também na hora de trabalhar. Isso é muito bom para uma empresa, né? Para a gente, quando a gente for trabalhar, ter uma boa comunicação com os funcionários, com as pessoas que forem trabalhar com a gente, e também uma boa comunicação, né, com nossos chefes, né, não sentir muita pressão, não sentir muito, saber o que é ser cobrado, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que resolver os problemas, né, as atividades que o PET demanda, porque são muitas, então a gente acaba pegando muita experiência por fazer parte do projeto, entendeu? Então é muito bom fazer parte do projeto por conta desse amadurecimento, né, que a gente acaba ganhando por estar dentro do projeto, por trabalhar para ele. Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio do podcast. Esse foi apenas introdutório mesmo. Nos próximos teremos outros assuntos que estão no nosso cotidiano e com convidados externos também. Gostaria de convidá-los a nos seguir no Instagram, @PetEngMacaé, e também nos acompanhar no YouTube, no canal Pet Engenharias Macaé, para ter acesso a outros conteúdos que nós compartilhamos por lá. Não esqueça de curtir, deixar seu feedback e outras ideias que gostariam que fossem abordadas. Nos vemos no mês que vem com o próximo episódio.